Podem, por favor, tomar assento. Mais uma vez, a minha gratidão ao pastor da igreja, pastor Antônio. Minha gratidão a pastor Gilson. E citando-os, estendo minha gratidão a cada coordenador dessa escola bíblica, a cada obreiro, a cada membro, a cada congregado. Sou grato a Deus também pela oportunidade de dividir essa tribuna com o pastor Moisés, de quem, assim como vocês, temos aprendido e sendo também por ele, por meio dele, abençoados, através daquilo que o Senhor Jesus tem lhe concedido. Se vocês prestaram atenção, e claro que prestaram, pastor Moisés, e isso é muito bom. Ele falou de realidades que envolvem a liderança e de circunstâncias e situações que vivenciou. Faz uma grande diferença quando nós falamos daquilo que vivenciamos, que passamos, que experienciamos. Senhor, em tudo, continue o abençoando a cada um de vocês. Continuo contando com as vossas orações, com a graça de Jesus, para concluir nosso conteúdo. Vou seguir bem próximo daquilo que o pastor Moisés fez, enfatizando alguns aspectos do nosso conteúdo e outros apenas fazendo uma breve menção. Gostaria de iniciar concluindo o que ontem falávamos sobre doutrina, mas antes de retomarmos a questão da doutrina como função identitária ou demarcadora, a doutrina e identidade, gostaria também de ler um texto em Efésios, capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Inicio com a leitura desse texto, para que de forma bem objetiva e direta afirme que o fundamento dos apóstolos e dos profetas é a doutrina, é o ensino da palavra de Deus, o conteúdo desse ensino, do qual Jesus é a principal pedra, e o edifício aqui, obviamente, fala do aspecto orgânico da igreja, mas essa figura do edifício aqui e do fundamento são pertinentes para aquilo que nós estamos falando. Os irmãos aqui estão num processo de construção, ampliação, e são 5 andares, pastor? 5 andares. 5 andares construídos sobre um fundamento. Se nós pegássemos cada um desses andares como ilustração, e por exemplo, colocássemos o primeiro andar como o andar da evangelização e da missão, do departamento da evangelização e da missão, o segundo andar como o andar da integração, o discipulado, o terceiro andar como o andar do departamento de educação, que envolve EBD, escola teológica, o quarto andar como o andar da música, da adoração, e o quinto andar, por exemplo, como o andar da intercessão, do departamento de oração, das irmãs, etc. Se nós separássemos esses andares assim por departamento e descuidássemos
do fundamento da doutrina, esse descuido com o fundamento comprometeria cada um dos andares. Porque cada um desses andares ou departamentos depende do fundamento. Por isso a importância da doutrina. Um fundamento não sólido coloca todo o edifício em risco. Tudo precisa ser construído em termos de realizações a partir da doutrina bíblica, da palavra de Deus. A nível mais específico, como denominação evangélica, nós assembleianos, os assembleianos, provável que tenhamos aqui visitantes de outras igrejas, mas não apenas os assembleianos, os presbiterianos, como ontem falamos, os batistas, os congregacionais, etc., tem um sistema doutrinário. Existem doutrinas que são comuns a essas tradições cristãs, que chamamos de essenciais, por exemplo, e doutrinas que são bem específicas, e geralmente são essas doutrinas mais específicas que por vezes, infelizmente, nos distanciam, mas não quero falar dessa questão desse distanciamento, mas que nos identificam de maneira mais específica. Por que somos assembleianos e pentecostais? Porque há doutrinas que cremos que nos enquadram nesse perfil. Porque os presbiterianos são calvinistas, principalmente da perspectiva da doutrina da salvação. Porque há doutrinas específicas que, e assim sucessivamente. Daí a importância de conhecermos a doutrina e de nos alinharmos à doutrina desses espaços ou desses segmentos ou comunidades da fé, para que a gente não entre em crise nem crie conflitos doutrinários. Primeiro interiores e depois promovendo crises. A minha fala no sentido doutrinário está bem associada à do pastor Moisés, nesse aspecto mais do ser, do indivíduo, dos aspectos emocionais, sentimentais, etc., psicológicos. E aqui a gente pode aplicar essas realidades, esses princípios. O indivíduo em crise, ele pode provocar crise no seu entorno, ou nas pessoas em torno dele. Um marido em crise, uma mulher em crise, filhos em crise, pode colocar toda a família em crise. Um professor de escola dominical em crise doutrinária pode provocar crise na classe toda. Um dirigente de congregação em crise de identidade doutrinária pode trazer uma maior dificuldade para a congregação. Então é importante estarmos alinhados doutrinariamente e identitariamente com a denominação, com a tradição cristã na qual estamos alinhados, com a igreja onde congregamos e a sua doutrina. A título só de lembrança, a teologia pentecostal, a doutrina pentecostal, do ponto de vista histórico-teológico, ela é classificada como arminiana. Segue isso, eu não vou entrar nessas questões aqui, não tem tempo para isso. E não é calvinista. Então, se você está em crise nessas questões, é bom se resolver. Porque o calvinismo não cabe na Assembleia de Deus. Ontem eu usei uma expressão aqui, do tipo, ainda bem que esse negócio não está sendo gravado, mas estava sendo, fiquei sabendo hoje. que o pastor Gilson me mandou o link da aula. Eu falei, meu Deus, tá aquela coisa de borboleta, tá tudo no ambiente online já. Eu já preciso ser mais cuidadoso. Então eu vou usar uma expressão aqui, então me entendam bem. Não dá para viver muito tempo no contexto assembleiano no armário calvinista.
Não dá para ser um calvinista no armário na Assembleia de Deus. Vai dar problema. Eu estou usando essa expressão no sentido mais assim, como eu posso dizer? Nem sei como é que eu posso dizer. Vocês têm um jeito melhor de dizer isso. Eu estou falando isso porque uma vez eu estava numa igreja batista em João Pessoa, numa conferência de educação cristã, ministrando para superintendentes e professores de escola dominical. E quando terminou a conferência, um pastor auxiliar batista chegou perto de mim, olhou, fez um ar de riso e disse assim: pastor Altair, você é um batista no armário. Eu não vou comentar bem. Bom, enfim. Os assembleianos têm herança batista muito forte, né? Nossos missionários, Gunnar Berg e Daniel Wingre, eram batistas. A nossa teologia e doutrina é principalmente batista, tirando a questão do cessacionismo. Então, nós temos muito dos batistas. Muito. Não sei se alguém vai ficar assim decepcionado ou frustrado ou alegre, mas nunca mais fale ruim se você falou com Deus dos batistas, porque nós somos herdeiros dos batistas em muita coisa. A gente viveu um tempo dessa coisa de se chamar de primo, né? Primos, isso é muito complicado. Mas acho que passou muito essa fase aqui. A nossa soteriologia difere de outras tradições, nossa escatologia também. Claro, não são doutrinas essenciais, mas que marcam a identidade. Se você está num contexto que vai divergir disso, vai ter dificuldades. Nós somos, do ponto de vista da escatologia bíblica, nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas. E isso está na declaração de fé. Eclesiologia. Nossa forma de governo, aliás, eu vou só pontuar isso assim. A nossa forma de governo eclesiástico, falando de Assembleia de Deus no Brasil, é única. E aqui vai uma informação que talvez surpreenda ou choque alguns. Quando você estuda a eclesiologia e formas de governos eclesiásticos ao longo da história da igreja, primeiro é preciso dizer que você não vai conseguir, eu acredito que não vai, porque se conseguíssemos isso já teríamos unanimidade, você não vai encontrar um padrão normativo de forma de governo eclesiástico no Novo Testamento. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre o assunto, não trouxe, é de uma outra editora, o Ministério Pastoral na História da Igreja. Pesquisei muito. Há princípios e fundamentos de governo, mas não há um padrão normativo. Nós vamos até, talvez, daqui a um pouco, voltar a falar sobre isso rapidamente. Mas quando você estuda governo eclesiástico na história da igreja, em eclesiologia, você vai se deparar com o governo episcopal, que é um governo mais de comando centralizado e bem hierárquico. Você vai se deparar com o modelo presbiteriano, onde a igreja é governada por um corpo ministerial, um conjunto de presbíteros ou anciãos, e você vai se deparar com o modelo congregacional, onde a igreja, nas suas decisões administrativas e eclesiásticas, decide em conjunto no voto. E no modelo congregacional, os rumos da igreja são decididos por todos e cada um em assembleias, onde a maioria dos votos, a decisão segue naquela direção. O que é que isso tem a ver com a Assembleia de Deus? Nós conseguimos ser as três coisas. Claro que há um modelo que predomina, é o episcopal, porque nós temos, por modelo eclesiástico, na cadeia de comando, perdoe-me a expressão, um presidente que
da perspectiva de hierarquia eclesiástica, está no topo da cadeia de comando e administrativa, e todos que vêm após ele estão debaixo da autoridade dele e numa posição hierárquica eclesiástica. Esse é um modelo episcopal. Então, é o modelo que predomina. Mas, e quando é que nós somos presbiterianos? Ou quando o nosso governo é o governo presbiteriano? É quando, fundamentado em regimentos, estatutos locais, etc., em algumas áreas de decisões, o presidente precisa estar alinhado do apoio do corpo ministerial. Então, se decide em colegiado ministerial e se comunica à igreja a decisão em colegiado. Aí nós nos tornamos, nesse momento, presbiterianos. E quando nós somos congregacionais? É quando nós trazemos a decisão para a igreja aprovar. Na hora que a gente traz o que decidiu, de qualquer que seja a forma, e dependemos da aprovação da igreja, viramos congregacionais. Então, são muitas as realidades no Brasil e realidades locais. Essa é uma característica muito própria, sem falar das funções ministeriais. Façam um estudo nessas outras igrejas de tradições históricas e veja qual é a que tem esse grupo esse conjunto de oficiais: auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Você dificilmente vai encontrar. Até no contexto assembleiano, isso dentro dele diverge, porque tem estados no Brasil que não consagram evangelista. Não tem evangelista. E quando eu chegar lá, você o quê? Vão decidir. Tem estados no Brasil que não tem presbítero. Não tem a função do presbitério. Aí você viaja para um estado desse com uma carta de recomendação e chega lá como presbítero. Algum problema? Não, a gente vai ver onde é que vai lhe encaixar. Ou você volta para o diaconato. Vamos ver. Ou já aqui vai ser enquadrado como pastor. Isso acontece. Enfim. Mas nós temos uma coluna identitária que, apesar dessas questões locais que tem a ver com cultura e costume, que eu vou falar daqui a pouco, nos identificamos. Eu gostaria de fechar essa questão de identidade levantando aqui algo interessante e preocupante ao mesmo tempo. Uma pergunta para todos nós e para cada um. Aqui tem o grupo mais jovem, outro mais maduro, outro mediano. Onde e por quem somos doutrinados? Quem nos doutrina? Onde nos sentamos e diante de quem nos sentamos para aprender a palavra de Deus? Então, onde estamos aprendendo e com quem? Se você diz, eu estou aprendendo na escola bíblica dominical, eu estou aprendendo no culto de ensino, estou aprendendo na escola teológica, muito bem. Mas alguns entre nós abandonaram esses espaços, estão aprendendo na internet. E com quem? Provavelmente já deva estar em crise de identidade silenciosa. Ou mais cedo ou mais tarde vai ter ou criar problemas. Eu compartilhei isso em Toledo. Eu estava numa escola bíblica para jovens, falando de batismo no Espírito Santo e a evidência inicial do falar em línguas, e depois da minha aula, um grupo de 4 jovens vieram meio assustados e preocupados com o que eu tinha ensinado. Pastor, a gente entendeu bem? O quê? A questão da evidência inicial, sim. Ele, mas como? Eu disse, mas como o quê? Aí eu comecei a ficar preocupado.
Eu sei que não era um problema da igreja, porque eu sei bem a igreja onde eu estava. Mas eram uns meninos que estavam tudo de paletózinho, bonitinho, organizado, do tipo, estou pronto aqui, se precisar, pastor, conta com a gente. Mas olha, havia problemas ali. Eu estive ano passado, não devia nem dizer o ano, eu estive alguns anos aí para trás, num grande evento, um dos maiores eventos no Brasil, de ensino nesse perfil de escola bíblica para jovens, e um dos preletores ensinou isso. Ensinou isso o quê? Essa coisa de, não. Batismo no Espírito Santo, senti uma coisa gostosa. Sentiu uma energia, uma coisa diferente, sobrenatural. Não, foi batizado, não precisa essa coisa da língua como evidência inicial. E quase passou desapercebido, mas não passou. E depois o pastor entrou em contato comigo, preocupado com aquilo, etc. E ficou lá o problema para ele resolver. E nós, assembleanos, somos muito bem resolvidos. Claro, aqueles que sentam para aprender na escola dominical, no culto de ensino, na escola teológica. Eu vou falar uma experiência nordestina, não sei se é nacional, nordestina e pernambucana no meu tempo de jovem, não faz tanto tempo assim, nós íamos para o círculo de oração e nós tínhamos 3 propósitos principais. Todo jovem assembleano, de cerca de 40 anos atrás, ia para o círculo de oração com 3 propósitos. O primeiro deles era ser batizado no Espírito Santo, que não era. Era o primeiro. O segundo, orar para Jesus revelar, mostrar, apresentar aquele ou aquela com quem nós iríamos namorar, noivar e casar. E o terceiro propósito era emprego, porque sem emprego não adiantava Jesus apresentar aqui, ia ficar difícil. Então todo jovem assembleano ia com esse propósito: Jesus me bateu com o Espírito Santo, mostra a minha Rebeca, o meu Isaac, e abre as portas de emprego. Enfim. Porque eu estou dizendo, deixa eu voltar para o centro da coisa do batismo no Espírito Santo. Aí, na hora do batismo no Espírito Santo, as irmãs do ciclo de oração chamavam: quem é batizado aí? Aquele grupo de jovens, moças, rapazes e adultos. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nossa, assim. Jesus batizava aqui, batizava ali. E alguns Jesus não batizavam, mas ficavam bem alegres. Glória, 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 aleluia, aleluia. Aí quando terminava aquele momento de oração, é interessante essa coisa do discernimento e a forma bem natural das irmãs lidar com essa questão da evidência. Aí a dirigente dizia: olha, irmão, Jesus batizou ali, batizou aqui. Esse aqui não batizou não, mas ficou bem tostadinho. Vamos orar para que Jesus batize. Ficou bem tostadinho, irmão. Quase. Mas havia uma diferença. É fundamental essa questão. Até, claro, cada caso é um caso, deve ser analisado, observado, mas sempre houve o cuidado de observar. Estamos numa escola bíblica, obreiros, membros, etc. Os candidatos, ou os futuros candidatos, ou aquelas pessoas que nós começávamos a observar que tinham um potencial para o ministério. Uma das primeiras coisas que se observava era isso: frequenta a escola dominical, frequenta o culto de ensino. E hoje
faz um curso básico de teologia numa instituição alinhada confessionalmente, então eram pré-requisitos inegociáveis. Porque eu trabalho no meio de semana e na escola. Você trabalha todos os espaços de culto. Então, claro, tem casos que de fato trabalha. Então chama aqui, vamos ver como é que a gente resolve esse caso. Hoje, lidar com as redes sociais para um pastor local não é coisa fácil. Ou com aqueles que passam mais tempo lá do que em qualquer outro espaço ou lugar e que estão sendo doutrinados aí por... Enfim, é um desafio para os tempos atuais. Eu preciso ir adiante. Ir adiante, preciso sim. Porque associado à questão identitária, eu falei de pentecostalismo clássico, está no material na primeira aula. E nunca foi tão necessário nessa questão identitária do autoconhecimento sabermos quem somos. Então hoje a coisa está tão complicada em termos de multiplicação. Hoje não se fala mais em pentecostalismo, se fala em pentecostalismos. Porque há uma diversidade. Não significa dizer que um só é certo e todos os demais estão errados, não. Mas nessa diversidade ou pluralidade tem situações bem complicadas. Então hoje, você é crente? Você é pentecostal? Mas é pentecostal de onde? Não, eu sou o seguinte, eu sou pentecostal, clássico, assembleiano brasileiro. Bem definido minha identidade. Nessa pluralidade e diversidade de pentecostalismo, nós nos deparamos com questões preocupantes, sim. Por exemplo, nós nos deparamos todos os dias em redes sociais com um tipo de pentecostalismo que poderíamos classificar como um pentecostalismo sincrético. É aquele pentecostalismo que você aparece lá na tela lá do celular, no Instagram, e você fica esperando ver se aquilo é um culto mesmo. Um culto cristão e pentecostal. Porque os indícios é que não são. Aí você vai, enquanto o som que está sendo tocado você não consegue identificar, vai esperar ouvir a letra. Porque só pelo som, pelas vestes, etc., você não consegue identificar que culto é aquele ou a quem. Então, é um tipo de sincretismo, de mistura de religiosidades, e é um desses tipos de pentecostalismos. Tem esses pentecostalismos associados à liturgia, a culto, e tem outros associados à doutrina, à política. Nós temos um modelo hoje de pentecostalismo progressista. Talvez seja um dos temas mais atuais que precisam ser trabalhados nas igrejas. O que é uma área delicada. O pentecostalismo progressista ou pentecostais progressistas estão associados a pautas que não se sustentam à luz da palavra de Deus, a pautas políticas que não se sustentam à luz da palavra de Deus. Então, um pentecostal progressista promove ou segue ou simpatiza com teologias do tipo teologia da libertação. O que é a teologia da libertação, cujo não sei se a expressão versão ou vertente evangélica é a teologia da missão integral. É uma teologia que coloca o pobre no centro da teologia. A teologia da libertação, a teologia da missão integral, tira Deus do centro da teologia e coloca o pobre. Tira a primazia da evangelização e coloca a da ação social. Ou seja, o que viria antes ou acompanhado passa a vir primeiro. O problema são as ênfases, principalmente, e o viés ideológico.
Porque geralmente essa teologia está associada a socialismo, marxismo, etc, 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 etc. E não tem como negar isso. É só pegar as obras, as fontes primárias, se debruçar sobre elas e você logo identifica. E aí você pega um livro, por exemplo, que defende a teologia da missão integral. A igreja precisa pensar no homem como um todo. Claro que sim, está na Bíblia. Se algumas igrejas estão descuidando disso, é porque não estão cumprindo com a palavra. Você não precisa criar uma teologia da missão integral e colocar o pobre no centro, porque a Bíblia apresenta uma teologia integral de ações integradas e integrais que atendem às necessidades espirituais, sociais, etc, etc, do ser humano. É só praticar o que já está na Bíblia. Você pega um manual de teologia da missão integral e você vê o autor ou um dos idealizadores tecer críticas ferrenhas ao capitalismo. E precisa ser criticado mesmo, o capitalismo selvagem. Mas você não vê uma linha de crítica ao socialismo, que precisa ser criticado também. Então você percebe o viés. Teologia progressista. Teologia negra. A Bíblia já ensina a não fazer acepção de pessoas. Branco, negro, pardo, todos são iguais diante de Deus. Se alguém pratica algum tipo de discriminação, etc., porque não está cumprindo com a palavra. Nós não precisamos de uma teologia negra, precisamos de uma teologia bíblica. Onde o negro, o branco, o pardo, todos povos, raças, tribos, nações já estão contemplados. Mas você pega o manual teórico dessa teologia progressista e um dos seus expoentes ou idealizadores vai dizer o seguinte, escreve o seguinte: a Bíblia não é um livro inspirado, é um livro que inspira. E vai desconstruir a doutrina da inspiração da palavra de Deus. Inspira revoluções. Eu não sei se foi o pastor Moisés aqui, ou se foi em outro lugar, que alguém pontuou essa ênfase muito forte na transformação das instituições ou estruturas para melhorar a sociedade. As estruturas precisamos promover uma revolução estrutural. Porque as estruturas aí foram estabelecidas aí vem todo o discurso ideológico. E não é uma revolução estrutural na sociedade que melhora a sociedade, é uma transformação nas pessoas. É uma transformação espiritual nas pessoas que fazem as instituições e as estruturas que podem trazer ou atenuar os problemas sociais e etc. que existem. Nós estamos falando de teologias progressistas que têm um viés ideológico político pesado. E o que é uma ideologia? Eu vou pontuar algumas coisas para avançarmos. Ideologia é uma visão alternativa de mundo, onde o paraíso não será implantado por Deus, nem o novo céu, porque nem céu tem na perspectiva ideológica, mas a nova terra é obra do homem e dessas ações ideológicas, etc. Ideologia é um caminho alternativo, humano, para aquilo que só Deus pode fazer. Então nunca será alcançado. Porque, segundo a Bíblia, a sã doutrina, os homens irão de mal a pior. A humanidade essencialmente piora. Só tem uma saída para esse quadro. É o poder do Evangelho, que transforma, que muda, que liberta.
Então não se engane com ideologias. Elas são caminhos ou alternativas humanas para aquilo que só Deus pode realizar no ser humano, na sociedade, no mundo. Mas há, dentro do pentecostalismo, essas e outras vertentes que tentam minar a sã doutrina, minar os fundamentos. E minando os fundamentos, comprometendo os fundamentos, todo edifício é comprometido. Olha a Europa. O que foi e o que é a igreja europeia? O que foi que minou os fundamentos da igreja europeia? O que foi que comprometeu o edifício europeu da ortodoxia? Teologia liberal. A tentativa de associar o cientificismo, a visão do homem moderno, a ciência, a fé precisa ser compatível com a ciência, então tem um jeito de fazer isso. Qual foi a proposta do liberalismo teológico? Vamos abraçar a ideia de que qualquer coisa que sinalize a milagres, a sobrenatural na Bíblia, é só religiosidade, é mito. E a gente tira essas questões de milagre, de sobrenatural, e pega os princípios e os conceitos morais dos ensinos de Jesus, do Jesus histórico, porque a teologia liberal tem o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus da fé, na teologia liberal, quem inventou ele foram os apóstolos. Então, todo aquele registro de ação sobrenatural do Espírito, concepção sobrenatural, ressurreição, céu, não, acaba com isso. Para a Bíblia, para a fé cristã se adequar ao homem moderno, ele precisa filtrar da Bíblia o que é mito, o que é invenção apostólica e o que é princípio moral, ético, que de fato deve ser. Acabou com a fé cristã na Europa. Secularizou, etc, etc. Mexeu nos fundamentos, todo edifício vai sofrer. E ele, da perspectiva local, pode vir abaixo. Hoje se fala em desconstrução, muito em desconstrução. É uma linguagem progressista, filosófica, etc, etc. E esse processo existe, e se nós não atentarmos para ele, os fundamentos vão tentar, o edifício e os fundamentos vão tentar desconstruir para erguer outra coisa que não tem nada a ver com a igreja de Jesus no lugar. Aí hoje, sorrateiramente se fala que a Bíblia precisa ser reescrita e reinterpretada. A partir do quê? De que premissa ela precisa ser interpretada e reescrita? Sobre quais lentes? Sobre qual visão? Bom, vamos avançar. Função apologética que está associado a isso, ou defensora da sã doutrina. Eu selecionei alguns versículos, página 47, desses versículos que eu cito sobre função apologética, função diretiva ou de culto, eu falo daqui a um pouco. Então, eu vou citar alguns versículos aqui para vermos de que forma os apóstolos, de que forma o Novo Testamento trata a questão do desvio doutrinário. Do desvio doutrinário. Dessa preocupação que pode atingir os fundamentos e comprometer todo o edifício. A boa parte do Novo Testamento foi escrita com a preocupação de defender a sã doutrina. Epístolas como Gálatas, Efésios, as três pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, as epístolas de João, Pedro destaca a epístola de Judas e o Apocalipse, e no Apocalipse são alguns dos diversos casos de epístolas que enfatizam a defesa da sã doutrina. Mas eu vou citar apenas alguns versículos, com a ajuda do pessoal da mídia, trazendo a projeção. O alerta de Paulo, em Atos 20, a partir do versículo 28, ele chama os anciãos
os presbíteros ou anciãos. O termo presbítero pode ser trazido como ancião, está associado a esse nível de maturidade de um corpo governamental. Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou episcopos, para apacentar, ou supervisores, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, eu sei. Paulo era pleno de convicções, né? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu bem sei, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida. Aleluia. Como é bom ter convicções. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Tem gente só na espreita. Quando eu partir, vão se introduzir no vosso meio. Virá de fora. Pode voltar ainda no 29, por favor. Entrarão, estão fora e vão entrar no vosso meio. Lobos cruéis. A análise de cada uma dessas expressões é tremenda. Que não perdoarão o rebanho. Eu só penso em si. Então, cuidado com os que vão entrar, porque entrarão. E o outro alerta é o seguinte, verso 30. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então Paulo alerta para o seguinte: olha, vocês precisam ficar atentos, porque de fora alguns vão entrar e já tem gente dentro que vai se levantar. Só está esperando eu sair. Então vocês receberão ataques à sã doutrina nesses dois níveis. Vocês receberão ataques dos que vão entrar e dos que estão caladinhos dentro, esperando a hora própria de se levantar. Atenção para quem entra e atenção para quem se levanta com esses propósitos. E Paulo alerta, e para quem Paulo está dizendo isso? Para os anciãos da igreja de Éfeso, antes da despedida deles. E aí, quando nós vamos analisar Éfeso no contexto bíblico associado a essas preocupações, Paulo escreve depois uma epístola inteira para Éfeso, para a igreja em Éfeso, onde nós lemos ontem que ele dá pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, para que, entre outras coisas, os crentes não sejam levados por ventos de doutrina. E quem vem com esses ventos? Esses falsos mestres, que em Atos ele alerta. Então ele volta a se preocupar com Éfeso, falando dos ministérios que o Senhor concede, por quais motivos. Mas Éfeso continua com um grande destaque no Novo Testamento, porque as duas epístolas de Paulo a Timóteo são direcionadas para Timóteo, que está cuidando da igreja em Éfeso. E com qual objetivo? Vamos lá, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, estão falando de defesa da fé, doutrina e seus aspectos apologéticos ou defesa da fé. Primeira a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. E você vai debruçar-se sobre essa epístola, a primeira e a segunda a Timóteo, e o assunto central é o combate, praticamente central é o combate aos falsos mestres e aos falsos ensinos. Eu preciso só chamar a atenção para um detalhe aqui que eu gosto sempre de chamar a atenção, e só vou mexer com isso e partir e seguir adiante. É a forma como Paulo escreve para Timóteo. É só uma pequena observação. Geralmente eu trabalho isso só com obreiros, mas aqui tem muitos obreiros e tem vocacionados. Como te roguei. Vamos para o primeiro capítulo de Tito, logo em seguida. Verso 5, Tito 1:5. Olha como é parecido isso aqui. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
E você vai ler a epístola de Tito, nós vamos citar alguns versículos aqui, e vai tratar também da questão dos falsos mestres. Agora, só o pastor Antônio, o detalhe é o seguinte: para Timóteo, Paulo tem que rogar que ele fique em Éfeso. Para Tito, ele só tem que mandar. Entende? Timóteos e Titos, em todas as épocas, em todos os lugares, eles existem na igreja. Quem é Timóteo? É aquele obreiro que, para fazer alguma coisa, o pastor tem que rogar, implorar: pelo amor de Deus, me ajuda, faz. Não sei, eu estou com medo, estou com receio, e isso e aquilo, e tanta dificuldade. Os Titos não, os Titos ele só manda e faz. Você é Timóteo ou Tito? Bom, não é o assunto central, é só para pensar. Paulo alerta como se lidava com os falsos ensinos e os falsos mestres. Alguns versículos chaves. 1 Timóteo, já estamos bem próximo aqui no texto. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Só lembrando os irmãos essas coisas. Se alguém ensina alguma outra doutrina, Timóteo está em Éfeso, e não se conforma com as sãs palavras, a sã doutrina, a doutrina sadia de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aí Paulo fecha praticamente assim: aparta-te dos tais. Bem direto. Tito capítulo 1, verso 11. São uns conselhos bem objetivos e diretos, que Paulo sabe do problema e das consequências que isso pode causar. Tito capítulo 1, verso 10. 10, por favor, eu falei 11, mas vamos constar 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí no verso 10, no verso 11, Paulo vai direto a Tito: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Nos dias de hoje, Paulo diria: não dê o púlpito para eles. Nem sala de escola dominical, nem classe de escola teológica. Tira eles, tapa a boca deles de todas as formas e maneiras, Tito. Mas Paulo ainda entende a seriedade do problema, e ainda na epístola a Tito, capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10, ainda em Tito: ao homem herege, depois de uma, meu filho. Depois de outra, meu filho. A demonstração, o que é demonstração? É correção. Não resolveu? Evita-o. Uma tradução mais radical do evita-o é: exclui ele, coloca para fora. Meu filho, aqui não. Sai, segue teu caminho, que aqui não dá para você não. Mas se tentou antes, não teve jeito. Parece duro, e é. O evangelista João, escrevendo a sua segunda epístola de João, só tem um capítulo, verso 7. Traz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui a heresia era o gnosticismo.
Este tal é o enganador e o anticristo. Verso 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aí João fecha no verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Claro, a saudação aqui tem um elemento cultural, onde havia muito gesto e atitude de comunhão. Era uma saudação demorada, etc. Ele disse, olha, não receba em casa, porque, claro, a igreja ainda se reunia nas casas. Não receba, nem perca tempo com longas saudações. Vai-se embora. Tapa a boca, exclui, não dê atenção. Quem vai radicalizar é Jesus. Apocalipse capítulo 2. E aqui só ele mesmo, viu, gente? Esse negócio aqui de Jesus aqui, só ele pode fazer. Apocalipse 2, verso 20. Carta à igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Verso 21. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. 23. E ferirei de morte a seus filhos. Tudo por causa de heresia. Então é uma coisa séria. Tudo isso em defesa da sã doutrina e das implicações em negligenciá-la ou permitir que ela seja distorcida, deturpada ou mudada. Então a sã doutrina tem você só vai discernir e perceber o erro conhecendo a verdade. Por isso a importância de mantermos a defesa da sã doutrina. Meus queridos, agora nós vamos caminhar para a conclusão, falando sobre os usos e costumes e questões culturais. É aquele assunto que eu falei ontem, que eu pensava que não estava gravando. Sim. Da música. Logo vou fechar com ela. A música na Reforma Protestante. Aquela coisa da Reforma. Inclusive eu anotei aqui. Obrigado por lembrar. Eu poderia ter muitas coisas a colocar aqui sobre usos e costumes, e eu fiquei pensando em Jesus. Esse negócio de usos de costumes é muito complicado. Aí eu, pensando em tempo também, eu disse, eu vou colocar aqui, eu tenho que tratar dessas coisas, mas eu vou tratar da forma mais equilibrada possível. Então, primeiro nós trouxemos uma definição de cultura. Toda a igreja faz parte de um contexto cultural, e cultura envolve, temos aqui, página 48, um conjunto de valores, crenças, conhecimentos, costumes, normas, hábitos, linguagem, arte, religião, modo de vida, forma de organização social, que são construídos, aprendidos e compartilhados por um grupo social ao longo do tempo. Cultura é algo que geralmente, não sempre, você pergunta assim, mas por que as coisas acontecem desse jeito? Não sei, eu aprendi assim. Tem uma coisa que se costuma dar como exemplo de um hábito cultural ou uma prática que não se tem uma resposta, e a não ser quando você vai muito a fundo é que você descobre e por vezes se surpreende. É aquela história do peixe na frigideira. Não sei se os irmãos já ouviram. A filha chegou para a mãe observando a forma dela tratar peixe. A mãe cortava a cabeça e o rabo e colocava na frigideira. A filha casou, fazia o peixe do mesmo jeito. O marido perguntou: o que você faz assim? Não, porque eu aprendi com minha mãe.
Mas você não sabe por quê? Não, mas vou perguntar, mãe, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe para fritar? Não, eu aprendi com tua avó. A avó estava viva, ela foi na avó. Eu aprendi com tua bisavó. Aí parou na bisavó. Mas a bisavó falou para ela o seguinte: olha, minha filha, o que eu me lembro assim é que lá na casa da gente só tinha uma frigideira pequenininha. Então, não cabia o peixe. Aí a minha mãe, a sua tataravó, né, cortava a cabeça e o peixe para caber na frigideira. Só que, por isso. Só que a bisavó, a avó, a frigideira é bem grande, sobrava. Se colocasse o peixe com cabeça e cauda, sobrava de espaço. Mas cortava, mas não se sabia por quê. Costume e cultura tem muito disso. Você não... E teve uma época, Jesus. Não, Jesus, fala, Jesus. Eu gostei. Jesus, fala, Jesus. Oh, Jesus, se você falar vai me ajudar muito. Essa questão de cultura e costume é bem interessante. Eu acho que ainda continua aqui ali assim, dentro do nosso contexto assembleano, por vezes os jovens querem saber, querem resposta para algumas coisas, que às vezes a gente nem tem resposta para dar. Tem uma frase filosófica profundíssima, de um filme profundíssimo, que a frase é a seguinte: eu só sei que é assim. Eu não sei, só sei que é assim. Que é mais ou menos o seguinte: pastor, por que tal coisa é pecado? Porque é. No meu tempo resolvia mais ou menos. Mas às vezes são respostas que sabe que eu nunca pensei nisso, em buscar saber. Bom, isso costume mexe por vezes com essas coisas. Agora percebe que eu estou tentando enrolar. Deixa eu dar uma olhada aqui no geral. Já vi. Eu venho de uma região bem tradicional em várias coisas. Não que aqui não haja tradição, mas em alguns aspectos bem específicos. Às vezes na questão vou seguir aqui a rota, vestimentas e adereços. Quando não se sabe ou não se tem um argumento bom para justificar, é melhor dizer, olha, foi sempre assim, do que pegar um texto bíblico e inventar um negócio a partir dele. Então vou mexer com um negócio aqui que não está no roteiro aqui. Eu vou embora amanhã de manhã mesmo. Faz todo no culto de ensino, ele resolve tudo que ficar pendente aí. Pastor, por que eu não posso usar barba? Porque está na Bíblia. E onde? Na Gênesis 41. Verso 14. Olha aqui, ó. Então mandou o faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere e barbeou-se. E mudou as suas roupas e apresentou-se a faraó. Ô meu filho, se José se barbeou para se apresentar a faraó, imagina se apresentar diante do Deus Altíssimo. Mas por que José barbeou-se? É a questão. Porque José está numa cultura egípcia. Os homens se depilam, todos. Então ele adota um padrão cultural para se apresentar diante do governante do Egito.
e se barbeia, e se depila. Foi por isso. A questão de tirar o texto do contexto e criar um pretexto é que o texto segue. O texto segue. Aí o texto segue, e segue. E lá no 41, verso 42, o texto diz assim: e tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro no pescoço dele. Tá bom, vamos negociar? Vamos. Eu tiro a barba, mas vou colocar o colar. Jesus do céu, o pastor Gilson começou esse negócio. Ai, vamos lá. Vestimentas e adereços. Princípios. O ensino apostólico enfatiza modéstia e simplicidade, evitando ostentação e abusos na forma de se vestir. Então você se debruça sobre o Novo Testamento, sobre a Bíblia, e aqui temos o texto, 1 Timóteo 2, 9, 10, 1 de Pedro 3, 3 e 4. E qual é o princípio? Homens e mulheres, roupas decentes, modéstia, bom senso. Caráter interior, antes de aparência exterior. E assim aplica esses princípios, e em cada igreja local, associada à cultura local, aplica os princípios e tudo se resolve. Ou se minimiza os problemas. Então é isso. Esse é o princípio. Como a igreja local vai lidar com os princípios, é a igreja local, com o seu ministério, com o seu pastor, que vai identificar o que sinaliza modéstia, bom senso, etc, etc, etc. Aí tem um exemplo cultural aqui. Nós não usamos, as irmãs não usam véu no culto, mas as mulheres crentes de Corinto, em público, usavam véu, porque se não usassem, podiam ser associadas à imoralidade, rebeldia social e prostituição cultural. Então o véu era um símbolo de estar debaixo de autoridade, de seriedade. Eu fui missionário na Itália. Na Assembleia de Deus italiana, as mulheres usam véu no culto, por questões culturais e interpretações dessa passagem, que acham que não tem a ver com cultura, tem a ver com um princípio. Então, de país para país, de região para região, algumas coisas mudam do ponto de vista de uso e costumes, e é muito importante e interessante para nós, onde chegarmos, observarmos o costume do local e buscarmos nos adequar a ele, claro, sempre considerando princípios e fundamentos da palavra de Deus. Eu quando me converti lendo a Bíblia, eu acho que eu citei aqui em algum momento, e eu queria, eita Jesus do céu, eu pensei, vou voltar à história dos batistas. Meu pai era um diácono batista e minha mãe uma assembleiana com minhas duas irmãs. Aí eu me converti lendo a Bíblia. Eu conhecia um pouco dos costumes dos batistas e conhecia dos assembleianos. E aí, quando eu me converti assim, com confissão de perdão, clareza, etc., eu pensei, eu vou ser batista. Eu era atleta, atividades esportivas em clubes no estado, remo, depois voleibol, etc. Eu vou ser atleta de Cristo, que é um ministério que até hoje existe. Isso é tranquilo. Aí o Senhor chegou para mim e disse: meu filho, não. Você vai congregar. O Senhor falou claro e diretamente para mim: você vai congregar na Assembleia de Deus e vai precisar renunciar a algumas coisas. E não precisou um sermão, foram coisas simples que o Senhor falou para mim, do tipo: percebe o que meu filho renunciou por sua causa?
Encerrou o assunto. Fez promessas e caminhamos debaixo dessas promessas e de muita renúncia. Daquelas questões que não se classificam como pecado, mas que pode aqui ali escandalizar alguém. Ou uma cultura local. Saudações e cumprimentos muda de lugar para lugar, de tradição cristã para tradição cristã. É bem interessante. Nós somos muito conhecidos e tem essa coisa identitária como os irmãos da igreja que saúdam com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Isso é uma tradição assembleiana, tem uma história e uma cultura por trás. Nos tempos bíblicos, se saudava, a gente aperta a mão na saudação. Nos tempos bíblicos, na cultura bíblica, os irmãos se saudavam dando um cheiro assim, um no outro. Eu passei por essa experiência na Itália. Foi muito estranho para mim, um roçado de barba no meu rosto. Eu me senti muito estranho. Pace, o italianos, pace pastore. Aí veio, já me puxou e foi esquisito para mim, assim, estranho, assim, mas era missionário. O missionário tem que entender a cultura local. Pace pastore. Um beijão aqui, com a barba mal feita. Enfim. Você chega nos lugares e vai observar como as pessoas. E depois eu me peguei dando cheiro também, enfim. Mas cultura, tudo em nome da missão. Tudo em nome da missão. Hein, pastor? Se tiver de usar saia nas costas, a gente usa. É melhor o senhor dizer, pastor. Eu comprei um uniforme da Escócia. Aí um dia eu resolvi pôr a saia e pus a meia e coloquei a blusa e chamei o Saulo e a Priscila. Vem ver aqui como é que está a coisa bonita aqui. Pois é, se precisar usar uma saia em prol da missão, usa saia, irmão. É Escócia, é cultura lá. Você sabe bem daquele uniforme tradicional que praticamente hoje é utilizado mais em cerimônias, celebrações festivas, etc. E aqui, mais 6 minutos. Templo, culto, liturgia. E o que é que isso se enquadra dentro de usos, de costumes, de cultura? Quando nós nos debruçamos sobre aquele livro Teologia da Música, que no primeiro dia, graças a Deus, assim, eu trouxe também, pastor, esgotou-se, claro, eu trouxe só 6. Meu Deus do céu. Mas é um bom livro. É porque eu economizei espaço Eu trato essas questões que eu vou de forma ampla. E assim, aqui vocês têm um núcleo da ETAD, vocês podem pedir pelo site da livraria da ETAD, chega aqui pelos correios online, ou de repente fala com a coordenação do núcleo e podem, de repente, no pedido dos livros, incluir, enfim. Nós não temos, assim como não tem uma norma para um padrão litúrgico no Novo Testamento, como começa um culto, se desenvolve, como você conclui o culto, quantos hinos tem que cantar, o que vem antes da oração, não tem um padrão normativo, tem elementos de um culto, você encontra no Novo Testamento. Da mesma forma que não tem um padrão litúrgico, também não tem um padrão arquitetônico para onde a igreja deva congregar. Não tem. Eu preciso otimizar esse tempo agora preciosíssimo. Ele está ali, suba ou não subo, suba ou não subo. Vai subir, vai. Então, a liturgia e padrão arquitetônico são questões locais e temporais.
Que forma deve ter um templo de uma igreja cristã? A cultura local vai determinar isso. As mudanças, etc. Não tem. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu vou dizer. Eu acho um retrocesso. Por vezes nós estamos discutindo questões arquitetônicas de modelo. Perdoe-me a sinceridade. Eu acho um retrocesso. A gente voltou para o tempo, a gente voltou para a conversa da samaritana com Jesus. Em alguns lugares, em alguns casos. Porque a samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, aproveita que está com o Senhor Jesus, verso 20, diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus disse: olha, filha, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aqui ali nós levantamos discussões sobre lugares. O Senhor não extingue a possibilidade de se adorar em templos aqui. Ele amplia. Diz: filha, você está muito focado em lugar. O Pai está focado nas pessoas que estão no lugar. As pessoas que estão no lugar é mais importante que o lugar. O adorar em espírito e em verdade é a essência. Por vezes há muita preocupação com estética. Qual é a cor santa da parede da igreja? Qual é a cor bíblica de um templo? Não tem, irmão. Qual a forma arquitetônica? Um templo cristão deve se parecer com aqueles modelos góticos, com vitrais, deve se parecer com um galpão, com um prédio comercial ou com um shopping. A fachada de um templo. Não tem modelo. Não tem prescrição, norma bíblica. Aí, não sei se é uma fuga de fugir das questões essenciais para voltarmos às triviais. Eu não sei. São discussões. Então, liturgia, estrutura arquitetônica, música. Que estilo musical? Que grupos musicais deve no culto termos? O bom senso, a cultura local e princípios e fundamentos bíblicos vai nortear essa decisão. Não tem um padrão. Aí eu falei ontem, reforma protestante. Lutero, para envolver a igreja que no contexto da Idade Média não estava participativa nos cultos, os nossos cânticos, os nossos hinos precisam ter melodias populares. Lutero, século XVI, sem mundanizar, sem banalizar, mas precisamos dialogar com a cultura, e a congregação precisa participar do culto, não só assistir o culto. Aí vem Calvino e diz: no culto nosso tem música, mas instrumento musical não, porque instrumento musical é coisa do Antigo Testamento e nós estamos na idade madura da fé. Aí vem Zwinglio, um terceiro reformador, e diz: no culto do meu modelo de reforma, só palavra, nem música nem instrumento. E a gente precisa entender que essas questões são culturais e cultura, o costume muda. Costume muda. E às vezes, eu já estou me ajeitando aqui, e às vezes para a gente driblar as nossas contradições, um pastor não era assembleiano, era um grupo de outra tradição cristã. Na época em que guitarra na igreja era pecado, bateria pior ainda. Então, chegava o grupo para cantar na igreja, aí diziam: pastor, tem guitarra. Aí criava uma tensão. E aí, eu vi esse testemunho de um dos participantes do grupo, que alguns pastores, para resolver o problema, diziam o seguinte: pecado é a guitarra na igreja. Então eu faço o seguinte: pega um cabo grande, toca a guitarra lá fora e aqui dentro só o som. Deus abençoe os irmãos, que nos ajude com nossos usos e costumes.
pastor está permitindo fazermos uma oração. E eu estava pensando nessa possibilidade, e eu gostaria de fazer uma oração, aproveitando da aula e da fala também do pastor Moisés. Ele citou aqui um salmo, o Salmo 3, falando de Davi, que também se deita e dorme e acorda em paz, etc. E associado a culto, a música e a tudo mais. Eu queria terminar essa fala que acaba minha associada a culto, a adoração, etc. Os Salmos, o livro dos Salmos é um grande exemplo que na nossa vida, os Salmos são frutos de experiência, como aquelas que foram compartilhadas aqui pelo pastor Moisés. Os Salmos nos ensinam que o nosso Deus é um Deus capaz de transformar a agonia em poesia, temor em louvor, tribulação em adoração. Amém? Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Gratidão por todo o aprendizado, gratidão por tudo aquilo que aqui foi possível ouvir e transmitir. Gratidão pelos momentos de bastidores, de comunhão, de troca de experiência. Obrigado por tudo. Continua de todas as formas e maneiras abençoando o pastor dessa igreja, coordenadores da organização dessa escola bíblica, cada um dos presentes, dos inscritos, dos que só puderam vir hoje, preletores. Continua em tudo nos ajudando e nos sustentando para a edificação da tua igreja, louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.